Continue acompanhando nossas videoaulas para compreender mais sobre o teatro e a comédia de costumes. As inspirações do Martins Pena, a gente pode destacar, eu coloco três influências fundamentais. O teatro de Molière, e daí a comédia dell'arte. Por isso que você tem a imagem aqui atrás de Arlequim e Colombina, né? E no meio lá o casal, né, do casamento, né, que a gente está falando de quem casa quer casa também, né, que é o projeto, certo? Então esses personagens, eles vão dar vazão ao que vai aparecer na cena, nessa comédia, com essa influência de Molière. E um outro autor importante, sendo que o Martins Pena agora é um autor português, um grande dramaturgo do século XVI, que é o Gil Vicente. O Gil Vicente, os autos, né, enfim, a obra do Gil Vicente também vai ser importante para a consolidação dessa dramaturgia do Martins Pena. E o outro é um não muito conhecido, chamado Antônio José, o Judeu, que era um autor brasileiro, mas que foi para Portugal e, pasmem, naquele período, século XVI, ele vai morrer lá, vai ser assassinado pela Santa Inquisição católica. Então o Antônio José, o Judeu, também é importante para a dramaturgia, né, do Martins Pena. Então o Martins Pena, ele é um criador de enredos, situações, personagens engraçados. É a mãe de quem casa quer casa, é o noivo, é o juiz de paz na roça. Então todas essas personagens criadas por esse painel amplo e exato, né, digamos assim, dos costumes seja rurais ou costume urbano, são o essencial dessa dramaturgia do Martins Pena, que vai se estabelecer num parâmetro geográfico muito preciso, que é a cidade do Rio de Janeiro. Então é lá no Rio de Janeiro que essas ebulições desse teatro do Martins Pena vão ser consolidadas. Então é entender que esse painel amplo desse Brasil, ele tem a sede dramatúrgica nas obras do Martins Pena, na cidade do Rio de Janeiro. É muito importante destacar tudo isso, não é? Agora, é claro, pela grandeza da obra dele, se espalha para o Brasil todo. Então nós temos montagens de Martins Pena não só no Rio de Janeiro. Ele vai ter uma importância, tanto é que ele vai disseminar a comédia. O grande disseminador da comédia de costumes, né, dessa comédia rápida, dessa comédia da caricatura, do exagero desses personagens, né, e que vai fazer a crítica dessas instituições, são exatamente essas obras que o Martins Pena nos legou, nos deixou como legado para esse teatro brasileiro. Eu destaquei aqui uma crítica do Silvio Romero, que era um crítico da época, né, do século XIX, um crítico de teatro brasileiro, que vocês estão observando aí na imagem. O Silvio Romero, eu coloquei entre aspas, porque é muito importante para destacar tudo isso. Ele vai dizer o seguinte sobre o teatro do Martins Pena. Se perdessem todas as leis, escritos, memória da história brasileira dos primeiros 50 anos desse século XIX, que está a findar, e restassem somente as comédias de Martins Pena, era possível reconstruir por elas a fisionomia moral de toda essa época. Então vocês entenderam a força dessa obra, a importância dessa obra, e obviamente a importância de um projeto desse, como é o projeto Quem Casa Quer Casa, que tira essa dramaturgia lá do século XIX e nos coloca aqui no século XXI, como é essa montagem do Arte Brasil. É importante lembrar disso. Então, imaginem toda a documentação. Acabou a documentação brasileira. Mas temos o quê? A comédia do Martins Pena dava para reconstruir toda essa dinâmica do que era esse povo, como é que vivia esse povo, como se portava esse povo. Exatamente pelas obras do Martins Pena.
Então Silvio Romero foi brilhante, ele sintetizou a importância e a grandeza desse autor, desse dramaturgo, para a memória da própria história do Brasil, não só do teatro brasileiro.